Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de arte, a aula de número 26, e hoje a gente vai conhecer um pouco mais de um artista aí envolvido, com forte envolvimento na Op Art, representando o Brasil. Ele se chama Luiz Sassilotto. Como objetivos, temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas. Então, no Brasil, ele é considerado aí o principal representante, né? O nome mais importante quando se fala em Op Art. Nós já estudamos, né, nas outras aulas que a Op Art é esse movimento que mexe com a visão, né, com a arte óptica, então. Então vai ter o quê? Uma série de linhas, de formatos e uma utilização da cor com que muitas vezes vai parecer que aquela pintura, aquele desenho pulsa, então, quando a gente olha. Ele também é responsável aí por disseminar, né, por conseguir aí aprofundar mais a arte concreta aqui no Brasil. O que é essa arte concreta, né? Ela é uma arte abstrata, tá? Mas ela não tem elementos figurativos. É como se fosse uma arte mais simples, mais limpa. Então, as obras de arte concreta, elas significam elas mesmas, não tem nada oculto, não tem nenhuma outra interpretação possível. Então, geralmente, elas são abstratas e mais para o lado geométrico também. No começo, as obras do Luiz Sassilotto, elas eram mais figurativas, ou seja, representavam objetos, paisagens, retratos, enfim, representavam alguma coisa, né, um objeto. Mas depois, ele foi mais para esse caminho aí do abstrato e do concreto, chegando a se tornar aí, né, um dos mais importantes nomes do movimento concretista. Aqui nós temos uma pintura dele e onde a gente observa muito utilização geométrica, né, as formas, os retângulos, os quadrados e essa variação das cores. E a maneira com que elas são aplicadas nos dá uma sensação que essa faixa do meio, ela se sobressai, né? Então a gente percebe, brinca com esse nosso olhar. Se a gente começa a reparar, a inclinação das linhas, das formas, faz essa arte óptica mesmo. Então, como eu disse, né, o que é a arte concreta? A maior parte das obras aí consideradas arte concreta, elas são baseadas em imagens e padrões geométricos, né? E também ela pode ser chamada de abstração geométrica. Então, onde não se tem uma preocupação e nem se pode representar, então, objetos, coisas, né, que a gente observa, e sim somente padrões geométricos. Aqui temos outro trabalho dele, esse sim é um dos preferidos meus, desse artista, que realmente esses quadradinhos vermelhos parecem rolar, né, na pintura. Então, a maneira com que ele coloca realmente nos dá essa sensação. Se você olha fixamente, realmente aquilo parece que pulsa, que movimenta, né? Aonde os quadradinhos vermelhos vão se tornando retângulos e vão mudando ali a largura deles, parece que realmente há uma dobra nessa tela, né? Parece que elas giram, eles pulsam. Então, tanto nessa sua fase concretista, quanto dentro já do que seria a Op Art, o estilo então do Luiz Sassilotto foi marcada pela sistematização do movimento, né? Por essa repetição, essa variação das formas também e esse dinamismo que causa esses jogos ópticos, então, nos causa essa brincadeira visual. Então, ele vai, né, produzindo, como já falei em outros vídeos, os artistas, eles não entram e produzem em um único estilo artístico, mas acabam contribuindo e minando em diferentes momentos, né? Então, ele tem a fase concretista de quando ele se torna realmente, produz obras da Op Art, ele vai buscar realmente esse movimento visual, que é esse exemplo que a gente tem, que é uma pintura a óleo sobre tela. Até parece, pela perfeição do acabamento e do tamanho, né, idêntico, muito igualzinho dos quadradinhos e das formas, até parece um arquivo feito digitalmente, não parece? É difícil a gente pensar que alguém pintou isso, né,
com pincel em uma tela. Mas sim, é uma pintura e realmente brinca com a nossa visão. O Sassilotto, então, ele foi um pintor e escultor também. Ele empregava esse mesmo dinamismo das pinturas em esculturas também. Depois eu vou mostrar alguns exemplos. E aqui tem algumas obras principais dele, né? Essa da imagem com fundo cinza, se chama Elementos Iguais. Foi feita em 1953. E a próxima, que é uma concreção, já vou mostrar lá também, são uma das principais obras dele. Nessa aqui com o fundo cinza, né, ele alinha esses pequenos quadrados, né, revezando preto e branco, alinha eles, né, em diagonal e coloca esse fundo de cinza azulado, lembra, né, um azul meio acinzentado. E esse conjunto, né, pela posição que ele está, pela variação das cores, nos dá uma sensação de movimento ou desse pulsar. Então, muitos dentro da Op Art, inclusive ele, utilizam também cores muito contrastantes, né? Cores que fazem esse movimento. Então, contribuem para tanto a forma que ele vai desenhar, que ele vai aplicar, mas a cor contribui muito. Como nessa anterior. Se os quadradinhos fossem de outras cores, talvez esse branco fosse uma outra cor que fosse mais perto desse vermelho rosado, ela não causaria tanto impacto visual. A mesma coisa aqui. Então, esse revezamento do preto e do branco, ele auxilia nesse dinamismo também. Essa, então, é outra grande obra dele, que se chama Concreção 7553. Por que esse número? Ele fez uma série de trabalhos que se chamavam concreção. E essa numeração se refere, os dois primeiros números, ao ano em que ele fez. Então, ele fez em 1975, então por isso o 75. E o 53 é a ordem, né, das pinturas. Então, essa foi a 53. Então, olha que ele fez muita coisa, né? Aqui, esses módulos, né, esses quadradinhos, esse quadriculado ali, eles são expandidos ou contraídos, então, e criam uma ilusão de curva, de profundidade, e também brinca com a nossa visão. Agora, imaginem observar uma tela dessa ao vivo ou em tamanho maior. Realmente é quase de ficar pouco tonto, né, ao observar, é muito legal. A partir aí de 1954, ele começa, então, a colocar nas suas pinturas e esculturas também mais relevos. E como eu disse, então, surge essa série Concreção, né, numeradas. Essa, por exemplo, né, 5521, que foi feita em 1955 e né, em sequência é a 21, ele utiliza esses contrastes, né, e isso ele cria um ritmo. Então, é quase como se ele fizesse, né, nesse primeiro bloco e nesse último, uma pintura positiva e uma negativa, onde o fundo altera em preto e branco o desenho. Então, tanto a base simétrica, né? Tudo muito simétrico, tudo que tem de um lado tem do outro também. E essa inversão, né, como eu disse, do positivo e negativo, do preto e do branco, nos dá essa sensação de movimento, de sobreposição, que é a intenção, então, da Op Art também. Olha só, como eu disse, ele também era escultor, e aqui nós temos um exemplo, então, de uma concreção numerada, que é uma escultura em alumínio. E ele foi aí pioneiro nesse lado da construção tridimensional, né? Nessa escultura aqui, ele trabalha, então, sobre um quadrado de alumínio e, por meio de recortes e dobras, ele cria, então, essa estrutura que ela se sustenta sozinha, ela não precisa de nenhum suporte, né? E não tem uma necessidade de base também, porque a maneira com que ela é dobrada, ela se mantém em pé. Então, a gente consegue perceber que é realmente uma placa quadrada e que esses dois retângulos vazados, então, são dobrados e cria, então, é quase como se fosse na pintura um positivo e um negativo, né? O espaço vazio e o fundo. Aqui outro exemplo de escultura, também chamada concreção, feita em 59, a número 42, também em alumínio pintado, né? E aqui ele também usa esse processo, então, do corte e da dobra do alumínio, né? E ele alterna, então, entre cheios e vazios. É bem esse, né, positivo e negativo.
é como se eles estivessem dentro e se afastassem, não parece? Porque aonde eles têm essa união é realmente intercalado. Então é como se estivessem no mesmo bloco e se afastassem, né? Cria essa alternação então. Nas suas composições, ele também destaca muito as cores, né? Porque ele ou destaca ou suaviza então essa geometria. Então, o uso das cores também, como eu falei antes, é muito importante para causar esse impacto visual, né? E o Sassiloto em particular, ele tem assim, um cuidado bem especial com essas cores. E, curiosamente, ele coleciona pigmentos. Ele classifica e numera essas gradações, né, que chegam a mais de 300 tons de cores. Então, imagina, né? É realmente um arquivo pessoal aí bem grande, onde ele trabalha essa oscilação das cores. Nessa pintura, ela é uma pintura em tela com tinta. A posição que esse pontinho vermelho está é diferente em cada parte e isso causa o movimento, né? Aonde está o sombreado desse quadradinho azul, então qual das partes das faces está mais escura, mais clara, isso vai mexer com a profundidade e também com a nossa visão. Olha que legal! No ano 2000, né, como homenagem então da Prefeitura de Santo André, que é a terra natal dele, a principal via comercial da cidade, que é a Rua Coronel Oliveira Lima, foi calçada com lajotas que reproduzem as obras do Sassiloto. Então, a gente consegue, essa foi uma das melhores imagens que eu achei que dá para ver realmente que as lajotas têm as cores das pinturas dele e ficou muito lindo para o local. Então, a prefeitura da cidade, né, em homenagem a esse grande artista, coloca então esse calçamento especial e junto também duas esculturas grandes, né, em tamanho bem grande, instaladas ali também. Essa primeira em amarelo e vermelho, se chama concreção também, ambas, né? As duas são concreções, feitas no ano 2000, porque começa com 00, 05. Então, a amarela e vermelha foi feita primeiro, porque é 05, e a 11 foi feita, então, posteriormente, também no ano 2000, por causa do 00. Então, olhem que ele trabalha muito. Todas que a gente viu até agora, as esculturas dele, trabalham com esse positivo e esse negativo, né? Esse espaço entre as partes, então, criando, né, essas esculturas muito legais. Olha o tamanho, né, daquela azul com vermelho, tem a pessoa do lado, então a gente vê como é enorme, a gente tem uma noção melhor, então, do tamanho real dela. Outro trabalho, né, de grandes dimensões, como essas esculturas aí, são painéis de caixas de elevador, que ele produziu então para o Sesc de Santo André, em São Paulo. Então, olha que legal, essa parte externa, né, da caixa ali do elevador, ele tem duas pinturas que reproduzem aquilo que ele coloca nas telas, todo aquele dinamismo. Também um belo trabalho e fica muito bonito no ambiente. Outros trabalhos aí, né, do Luiz Sassiloto. Aqui nós temos outra concreção, agora circular, e olhem como essa variação das formas cria esse vinco, né, essa dobra. É como se fosse ali uma cavidade, né, no meio desse círculo, que as próprias formas, então, que ele constrói, causam essa impressão no olhar. Aqui temos outra, então, se chama vibração ondular, que é uma tinta esmalte sobre madeira. Esse aqui também é um grande trabalho. É um painel feito na Universidade Federal do ABC, em Santo André, em São Paulo. Também, olhem, pela proporção da pessoa e da estrutura, né, um imenso painel, então, que reproduz uma dessas obras do Sassiloto. Agora eu quero convidá-los para criar, junto comigo, né, uma interpretação, uma releitura, então, de uma escultura do Sassiloto. A que eu escolhi, ela se chama Concreção 5949. Ela, aqui na imagem, é um alumínio, é uma escultura em alumínio pintado. Eu quero convidá-los a criar algo parecido usando papelão.
Eu já previamente preparei aqui para ficar mais rápido, mas o que vocês podem fazer também? Eu fiz primeiro um rascunho em folha, em papel sulfite mesmo, para você pensar o que você vai tornar positivo e o que vai ser negativo. Se vocês observarem como a escultura é branca, o fundo preto realça, então dá para entender bem. É como se ela estivesse deitada e revezando então essas tirinhas que elas dobram e ficam em pé e cria todo esse dinamismo. Algo parecido aí eu vou fazer então com este papelão, tá? O que eu fiz? Essas duas linhas vermelhas eu propositalmente deixei elas mais destacadas, tá? Que são a base, então, que eu vou partir daqui para fora para fazer essa minha dobradura, né? Dobrar esse papelão. Você pode fazer esses traços paralelos em qualquer direção, né? Pode ser central para o outro lado ou como você imaginar. O que eu fiz em seguida? Observando a escultura dele, a gente percebe que elas são tiras. Então, eu risquei essas tiras, né? Utilizei a régua, medi bem certinho e risquei. Para adiantar, eu já cortei. Então, agora quando eu vou abrindo, ó, vocês vão ver que ela já está cortada. O que eu vou fazer com essa estrutura? Eu não cortei nessa faixa central. Por isso também eu deixei ela em vermelho aqui, que fica bem visível. Então, eu cortei essa primeira linha do início até a minha linha vermelha. Aqui eu cortei até a primeira linha vermelha e depois eu continuei a cortar aqui. E isso eu fiz em todos. Então, ela vai ficando o oposto, né? Desse lado aqui é pequenininho e cresce. E aqui o inverso. Por isso é legal essas linhas diagonais, tá? Para criar, então, confeccionar isso aqui, eu vou utilizar a mesa e eu vou, então, escolher e apoiar com o meu dedo o que eu quero levantar da minha escultura. Eu escolhi já um papelão mais grosso, mas mesmo assim, talvez ele não fique bem retinho parado. Se você quiser fazer um apoio aqui assim, né, no cantinho, para ele parar bem em pé, mas se ficar meio inclinado também não tem problema, né? Não podemos comparar o papelão com o alumínio, né, que é moldável aí diferente. O que você vai fazer? Você vai intercalar. Então, um em pé, esse fica deitado. O próximo eu vou dobrar também. Eu utilizo o meu dedo aqui mesmo como apoio, ou se você quiser usar uma régua, ó, para deixar, então ficou, né, em pé, deitado, esse vai ficar aqui e esse eu vou erguer e vou dobrar. E isso eu vou fazendo em todas as tirinhas. Lembrando que eu cortei só até a minha linha vermelha. E a dobra, ela também vai acontecer só até a minha linha vermelha. Então, eles vão ficar, ó, os mais baixinhos, eles param em pé. Mas ele vai ficar, então, ó, positivo e negativo, né? Um espaço vazado e um espaço cheio. Com o outro lado, eu vou fazer o inverso. Então, se esse eu dobrei, a continuação dele eu não dobro. Eu vou dobrar a lateral que eu não dobrei. Então, eu vou fazer isso aqui no meu papelão. O mais pequenininho, o maior e o último. As pontas, elas vão ser as mais compridas, ó, as pontas opostas. Ele não fica bem retinho, mas é algo bem semelhante, então, ao trabalho, à escultura do Sociloto, olha só. Então, é um convite, né, para vocês utilizarem uma tampa de caixa de sapato, pode ser até com papel, com folha sulfite, ou se você quiser utilizar um outro material que seja mais resistente também, fica a seu critério. Mas para ver que a gente consegue aí brincar de ser escultor e também produzir aí uma peça tridimensional que utilize então esses espaços positivos e negativos, assim como o Luiz Sociloto então utilizou muito nas obras dele. Um abraço e até a próxima!